Eu quero trazer aqui para vocês hoje um tratamento para gripes, resfriados e suas complicações, que é um tratamento específico com florais, óleos essenciais e auriculoterapia. Então esse tratamento eu estou trazendo a base, a parte emergencial para quem inicia um processo de gripe ou resfriado que vai se complicar mais na frente, e trazendo a minha experiência, e também vou contar para vocês porque que eu fiquei quase 3 meses afastada das gravações aqui, para quem me acompanha, para quem me segue aqui no YouTube. Por que eu resolvi colocar esse tratamento com bastante detalhes, com tudo que eu passei durante esse período, cuidando de pessoas que ficaram doentes, eu inclusive, marido, filho, e eu quero trazer essa experiência para vocês, uma experiência bem prática e riquíssima, com nossos queridos elementos da natureza, que são os florais e os óleos essenciais, e com o auxílio também da auriculoterapia, que eu sou muito fã. Então, dando início aqui, eu fiz um roteiro, porque eu não quero me perder, então eu vou acompanhando aqui o meu roteiro e vou fazer uma coisa bem emergencial. Depois, nos próximos vídeos, eu vou colocar detalhadamente os florais, os óleos essenciais e a auriculoterapia, dando livros, indicando quando as coisas começam a se agravar, quando as gripes começam a se agravar, tá? Então, primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a imunidade. Eu já coloquei vídeos aqui no canal a respeito da imunidade. Então, o que eu quero dizer a respeito da imunidade hoje, depois de ter uma experiência bem densa em relação a isso? É muito importante a alimentação, o sono reparador, que é o sono da noite, em razão da melatonina, que vem fazer aquela faxina no nosso corpo. Eu tenho, inclusive, vídeo aqui no canal a respeito do sono. Água, na quantidade que cada um vai ter que buscar para ver qual a quantidade adequada que cada um tem que tomar de água, porque muda um pouquinho, dependendo do teu dia a dia, da tua rotina. O movimento para o corpo, quer dizer, não ficar sempre em repouso, pelo menos caminhadas diárias, de preferência se conseguir perto da natureza, que também ajuda, porque a natureza ela tem o seu aroma natural. E esse aroma vem da onde? Das plantas, das flores. Então isso aí também é maravilhoso. Quem tem a oportunidade de estar caminhando na beira do mar, tem ainda a maresia, que é fantástica para a imunidade. Respiração adequada, profunda, contínua, e essa respiração ela acaba levando a gente a um estado meditativo, que também é muito importante, porque o nosso corpo ele é feito para ter saúde, para se curar sozinho. Então, a partir do momento que a gente entra em estado de meditação, o corpo já está começando a sua recuperação. E a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Simplesmente é a gente reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e saber lidar com isso. Não é que a pessoa que tenha inteligência emocional não vai sentir mais raiva, não vai sentir mais medo, isso não existe. Enquanto a gente estiver aqui, na Terra pelo menos, enquanto a gente não morrer, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, e tá tudo certo. A gente só tem que ter a inteligência para saber lidar com isso. E como que eu vou buscar a inteligência? Estudando, autoconhecimento, conhecimento das emoções dos coleguinhas, que é muito importante também, com as pessoas que a gente convive, porque não adianta, no primeiro momento a gente começa a cuidar só de nós, e é o primeiro passo.
Mas depois a gente tem que começar a ampliar essa esfera e começar a cuidar também do sentimento do outro. Também entender por que, que o outro age diferente da gente. Então seria essa a inteligência emocional. O que, que eu quero dizer com esse primeiro apanhado? A gente tem que buscar o caminho do meio. A gente não pode ser nem tão científico e nem tão holístico. Então a gente tem que buscar esse caminho. E assim a gente busca somente estudando e procurando entender como é que funciona a vida. Né? Um pouco na ciência e um pouco no holístico. É assim que eu percebo como é que as coisas funcionam de maneira mais harmônica. Então, assim, entrando um pouquinho na parte emocional, já que a gente falou que a imunidade requer a gente cuidar da nossa alimentação, a gente cuidar do nosso sono, a água, o movimento, a respiração que nos leva a um estado meditativo e a inteligência emocional, eu vou entrar um pouquinho na parte emocional, falando um pouco dos florais. Então, o que, que a gente tem como emergência? Os florais têm uma essência que se chama rescue, que é o resgate. Então, essa essência é algo que alguém que me acompanha já sabe que eu falo, bato sempre nessa mesma tecla, que o rescue é uma essência que a gente tem que carregar com a gente. Eu tinha vontade, assim, de fazer uma roupa que tivesse um bolsinho, podia ser por dentro, algo assim, que tivesse um bolsinho que eu pudesse carregar o meu rescue. Eu sempre carrego na bolsa, mas tem gente que não usa bolsa. Tem gente que sai para caminhar e tem aquelas bolsinhas aqui, né? Bota os fones de ouvido e sai ali caminhando ou correndo, ouvindo uma música. Tinha que ter um compartimento para colocar o rescue. Porque para quem não sabe, o rescue é usado nas ambulâncias no exterior, porque ele te ajuda num desmaio na rua, ele te ajuda num desequilíbrio, numa pressão baixa ou pressão alta, ele vai te trazer para o eixo. E o que, que acontece quando ele nos traz para o eixo? Nos traz para a consciência, nos faz enxergar com mais clareza o que fazer agora. Então é aquele momento assim que nos traz de novo pro aqui e agora, para a gente respirar e pensar o que que eu faço agora. Então ele é um elemento que tem que estar sempre junto com vocês. Não adianta dizer que vocês usam rescue e tá lá guardado no armário até vencer. Vocês têm que estar sempre com esse elemento na mão. Sempre, sempre, sempre. Ele pode ser colocado embaixo da língua, ele pode ser passado na pele. Existem até pomadas de rescue que a gente compra. Então esse elemento é o coringa dos florais e tem que estar sempre junto de vocês. Eu também uso muito no primeiro momento assim de emergência White Chestnut. Eu tenho vídeo aqui no canal falando só sobre os florais. Tem uma playlist que é um curso completo, que é só entrar na playlist e vocês vão ter explicação de todos os 38 florais mais o rescue. Inclusive como montar para entregar para pessoas que vocês estão sentindo a necessidade de entregar algum floral para ajudar. O White Chestnut, ele ajuda a gente na clareza, ele ajuda a acalmar a loucurada da mente, porque quando a gente entra em estado de medo, a nossa mente começa a enlouquecer. Então, se a gente colocar embaixo da língua o rescue mais o White Chestnut, vai dar aquela acalmada na mente, aquela primeira acalmada, que a gente consegue abrir a mente para o novo, para entrar uma ideia nova, para saber qual caminho que eu vou tomar. É bem importante. E na mesma fórmula pode fazer também o Agrimony e o Crab Echo. Por que, que eu indico sempre no primeiro momento, inclusive nas primeiras consultas de floral, eu gosto muito de dar essas duas essências, porque uma limpa o físico
que é o Crab Apple. E a outra limpa o emocional, que são os nossos venenos emocionais que ficam ali, aqueles resquícios, aquela poeirinha que nos incomoda tanto, que depois desencadeia um processo mais físico. Então, assim, esses 4 elementos, na primeira fórmula, a pessoa começou a sentir que alguma coisa está nos visitando o nosso corpo e que a gente não está gostando, a gente já faz Haskell, White Chestnut, Agrimony e Crab Apple. Essas 4 essências. E vocês vão encontrar lá na playlist de florais, mais especificamente falando sobre cada um. Agora, no decorrer desses vídeos que eu vou colocando para vocês agora, nesses próximos dias, eu vou fazer um vídeo só de florais. E aí vou explicar para vocês quais são as fórmulas que a gente pode usar quando a gripe ou o resfriado vai agravando os sintomas, vai passando para a garganta, sinusite, os brônquios vão começando a ficar obstruídos, ou alguma coisa do aparelho digestório também, intestino, estômago, ou a pele. Então, tudo isso a gente vai falar logo em seguidinha, quando eu começar a botar os outros vídeos. Hoje vai ser só a parte emergencial. O que a gente tem para colocar aqui sobre óleos essenciais? Óleos essenciais é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, a lavanda é outro coringa, assim como o Haskell, a lavanda, o tea tree e o alecrim. Eu acho que esses 3 são coringas que a gente tem que ter sempre em casa, porque a lavanda ela é ansiolítica, para começar. Então ela acalma os nossos estados de loucurada quando a gente começa numa doença, principalmente pessoas que têm ansiedade, que é o meu caso. Eu tenho uma ansiedade nível hard, então eu preciso ter esse elemento. Para quem conhece já um pouquinho mais sobre óleos essenciais, ou para quem não se adapta muito com o cheiro da lavanda, que é um cheirinho um pouquinho forte, tem também manjerona, camomila romana e bergamota, que lidam muito bem com a ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente também está falando em dor, porque vira um ciclo vicioso. Eu tenho dor, a dor me desencadeia a ansiedade e a ansiedade me desencadeia mais dor. Então, nada melhor do que atacar a ansiedade para a gente aliviar os nossos sintomas de dor. A lavanda é um ótimo óleo essencial para dor, para quem não sabe. Vai ajudar também, qualquer um desses que eu falei, lavanda, manjerona, camomila romana e bergamota, vai ajudar também vocês no soninho da noite. E o sono é algo fundamental na vida da gente. Se eu tiver que escolher algo de alimentação, florais, óleos essenciais, qualquer coisa, entre isso e o sono, eu vou escolher o sono. Porque o sono, ele vai fazer a limpeza à noite de todos os elementos do nosso corpo. E nós também somos natureza. Então o nosso corpo, ele se autocura, principalmente se a gente dorme antes das 9 da noite. Até as 9 da noite, o corpo está em movimento e está sujando com emoções inclusive, e com toda a nossa rotina. A partir das 9, para quem tem uma alimentação boa, para quem cuida das suas emoções, depois das 9 entra o processo de limpeza corporal. É muito importante dormir à noite. Também tem vídeo sobre isso no canal. O tea tree, que é o óleo de melaleuca, ele é maravilhoso. Eu uso muito via oral. Eu sei que tem uma polêmica em relação a isso. Respeito a polêmica, mas eu uso via oral também. Como é que eu faço? É uma gota a cada 20 quilos. Então, quando tem uma gripe nos visitando, o tea tree,
ele é um óleo que é anti tudo que vocês podem imaginar. Anti-inflamatório, tudo que é anti o tea tree é. Então, ele é um coringa que tem que ter em casa. Ele é muito bom quando a gente se corta, porque ele é um secativo absurdo. Então a gente pinga ali no corte, imediatamente ele começa a fazer uma camadinha de proteção na pele. Mas, como ele é muito secativo, em casos de gripes e resfriados, eu não indico a aspiração, porque ele também resseca nossas vias aéreas e ele também resseca lá por dentro tudo. Mas, como ele é sistêmico, ele age no corpo como um todo, eu gosto muito de fazer a ingestão do tea tree. Então, assim, por exemplo, emergencialmente, num resfriado ou numa gripe, a gente pode colocar direto na boca, pode colocar gotinha no miolo de pão, numa colher de mel, num copinho d'água, só que tem que ingerir uma gota a cada 20 quilos. Se a pessoa não tem ali, por exemplo, até 3 gotas para 60 quilos, se a pessoa tem um pouquinho mais de 60 quilos, não só bota as 3 gotas, sempre para menos, tá? Se puder botar 2 para 60 quilos, já é o suficiente. Pelo menos uma vez no dia. Se a pessoa está muito contaminada, até 2 vezes por dia eu também indico. Mas isso tem que ter cuidado, tem que buscar uma pessoa que possa orientar vocês. Vocês não saiam tomando óleos essenciais assim, que não é bacana, isso pode ser prejudicial, tá? Alecrim e lavanda, pode ser naquele aromatizador, colocar na água. Eu vou mostrar para vocês depois o aromatizador, até peguei aqui para mostrar o meu. Ou vocês podem botar também, que é muito bom, numa canequinha com água fervida. Depois eu vou explicar no decorrer dos vídeos. Também um vídeo somente sobre todo o tratamento de óleos essenciais, com detalhes, inclusive com agravamento dessas doenças. Mas no primeiro momento pode colocar no aromatizador ou numa panelinha com água, deixar ferver, colocar ali uma gotinha ou 2 de alecrim, uma gotinha ou 2 de lavanda e fazer aqui a aspiração. Vai ajudar nas dores e vai ajudar a lubrificar toda a parte respiratória com alecrim. O alecrim é um óleo essencial que é um coringa muito bom de ter em casa, porque assim, ó, é alegria, é força de explosão, de nascimento, de crescimento. Então, o alecrim é um óleo que eu indico direto, mas com uma ressalva. Tem que cuidar quem tem pressão alta. Depois eu vou explicar para vocês aqui bem rapidinho, apanhado aqui no vídeo, vou ver se dá tempo, de colocar os aparelhos que eu uso também em casa. Porque como eu sou uma pessoa que eu não vou ao hospital, nem vou a médico sem precisar, não vou fazer tratamentos preventivos, eu faço tudo em casa. Então eu sou aparelhada em casa. Eu tenho oxímetro, eu tenho medidor de pressão, eu tenho um termômetro eficiente. E isso te dá um suporte para a gente cuidar o que vai indicar, vai dar para alguém. Por exemplo, eu tenho um filho, por exemplo, que tem uma pressão alta. E aí eu pego e faço ele respirar o alecrim. Ele pode passar mal. Então eu preciso medir a pressão antes de dar o alecrim. Isso vocês têm que ter esse cuidado, principalmente com o alecrim. Aqui vou falar também bem rapidinho a respeito da auriculoterapia, que vai ser também só a parte da emergência, porque depois eu vou gravar mais um vídeo falando somente sobre aurículo, que é um tratamento que eu também uso muito e acho muito eficaz. E
Depois eu vou mostrar o quanto a gente pode, a partir do momento que a gente começa a agravar a nossa gripe, que começa a vir uma obstrução no nariz, que começa a vir a sinusite, que alguma coisa no aparelho digestório não tá bacana, o quanto a auriculoterapia nos ajuda nisso também. Então a gente ataca por todos os lados. Aí, existe um trio de sementes na orelha, que é este aqui. Eu não sei para quem não conhece esse livrinho aqui, é o livrinho que eu uso, Manual Prático da Medicina Alternativa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. Aqui tem o trio que eu uso direto, que é este aqui. São esses 3 pontos. Eu vou deixar aqui para quem quiser tirar uma fotinho. Esses 3 pontos são importantíssimos. Esses 3 pontos eu digo que equivale ao rescue, porque eles dão abertura para o resto do corpo todo funcionar de maneira mais equilibrada. Então ele vai dar uma abertura para o floral, para o óleo essencial e para o próprio funcionamento do corpo, para a orientação daquilo que é melhor para o corpo. E aí esses 3 pontos eu acho muito importantes. Agora, esses outros 3, que eu também vou deixar aqui para vocês tirarem uma fotinho, que eu acho muito, muito importante: ápice da orelha, epicentro e ápice do antetrago. São 3 pontos na aurícula muito importantes, porque ali fala sobre dor de cabeça, febre, inflamações, vírus e bactérias, como é o ápice do antetrago. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais para colocar. E mais os outros 3 iniciais ali. Se vocês tirarem um print dessas duas orelhas que eu mostrei aí, vocês têm um tratamento completo para a primeira semana de gripe resfriado. Né? Que geralmente, quando tem quando vai se agravar, nunca é nos primeiros dias que agrava. Então, se vocês pegarem os primeiros dias e fizerem esse tratamento aqui de aurículo, ele já está completo. No vídeo que eu fizer sobre a auriculoterapia, eu vou me aprofundar também nisso aqui, vocês vão entender bem melhor o que cada ponto pode fazer para ajudar vocês também. E aqui, só para encerrar da orelha, se no primeiro momento, por exemplo, vocês perceberem que vocês estão oprimidos, estão com um peso aqui que tá fechando um pouco essa parte do peito, vocês podem colocar mais esse aqui, diafragma. Aí depois, se vocês sentirem que o nariz está entupido, vocês podem colocar o pontinho do nariz. Se vocês acharem que estão com um pouco de secreção no peito, podem colocar o pontinho do pulmão. Se tiverem muita dor no corpo, cabeça, garganta, analgesia. E se ainda tiver a garganta, de repente uma amidalite, alguma coisa, podem colocar a amígdala. E aqui especificamente para cabeça. Então vocês tirem aqui também um print e vejam quanta ferramenta a gente tem para se curar em casa. Eu passei por isso agora e é um dos motivos que eu demorei para vir gravar. Primeiro veio Natal e Ano Novo, e aí eu fui passar com meu filho lá no sul. Depois veio esses vírus e aí pegou todo mundo aqui em casa e a gente teve que fazer tratamento. E só para vocês saberem, nós não tomamos nenhuma medicação. Então, nem eu, nem meu marido, nem meus 2 filhos, minha nora, meu netinho, ninguém tomou remédio. E aí, isso eu não estou dizendo que vocês não possam buscar, assim como eu falei no início do vídeo, que nem tanto só ciência, nem tanto só o holístico, mas eles precisam
a gente precisa buscar um caminho do meio, e são decisões que são muito individuais. Cada um tem que se posicionar e tomar a sua decisão em relação ao que fazer. Por isso que o rescue é muito importante nesses momentos. Aí a alimentação, rapidinho falando sobre isso, que eu já estou em quase 30 minutos. Frutas, verduras e legumes é a base da alimentação do ser humano. Quanto mais verduras, legumes e frutas, mais a nossa saúde vai se fortalecer e o nosso sistema imunológico vai se fortalecer. Agora, quem ainda precisa da carne, busca a carne. Quem gosta de ovos, maravilha. Não sei se vocês sabiam, os ovos têm tudo o que o ser humano precisa, só não tem a vitamina C. Então pensem nisso. Respiração, meditação, água, sono e o famoso Reiki, auto-Reiki. O corpo, ele tem a orientação de se autocurar. Então, quanto mais a gente para, respira, medita e faz um auto-Reiki, fantástico para o corpo se curar. Agora mostrando para vocês rapidinho os aparelhos, tá? Que eu gosto de ter em casa e eu aconselho a terem para quem não vai em médico. Esse aqui é o aparelhinho da pressão. Para quem quer usar o alecrim, tem que saber se está com a pressão regulada, né? Se está lá por 12 por 8 e mais ou menos ali naquela volta. Esse aqui é o oxímetro, que a gente coloca no dedo para ver a quantidade de oxigenação no sangue, que é importante porque a respiração, quanto mais curta, vai ficando sem oxigênio no nosso sangue, e isso aí é um problema seríssimo, tá? E o termômetro para verem também a febre. São 3 coisas fundamentais que eu acho que tem que ter em casa. O que acontece? Vocês vão verificando, né, a febre, a pressão e vendo até que ponto eu posso ir me medicando em casa com os meus óleos, os meus florais e a auriculoterapia. Não esquecendo, e eu tenho um vídeo também sobre isso, dessas 2 ferramentas aqui. Essa aqui, para não deixar aquela luz azul prejudicar a nossa melatonina à noite. E essa aqui para escurecer bem, porque a melatonina ela funciona bem na escuridão. Então assim, a gente está terminando aqui esse primeiro vídeo, depois eu vou trazer para vocês, nos próximos vídeos, detalhes sobre florais, detalhes sobre óleos essenciais, detalhes sobre aurículo, vou indicar os livros e vou dizer para vocês o que de melhor dentro desses tratamentos, quando começa a agravar essa situação. Então, esse vídeo, vocês assistindo com muita calma, anotando, tirando os prints aí necessários, vocês vão ver que já tem elementos assim, ó, sobrando para se curarem em casa, tá bom? Nesse primeiro momento, ficamos até aqui.